Fala, nação, Gustavo, canal Gustafla. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sabadão, sabadão muito bom, né? Sabadão é bom demais, eu adoro sabadão. Sexta-feira é bom, mas sexta-feira quando chega é aquela sensação que sábado você vai estar em casa, né? Vai estar curtindo a família. E aí vem um sabadão desse aí e ainda jogo do Mengão. É só pra fechar. Eu gosto muito de jogo do Flamengo dia de sábado. Jogo do Flamengo pra mim domingo tem que ser até 4 horas da tarde. Passou de 4 horas, eu já não gosto muito não, porque segunda-feira é dia de trampo e aí já passa um pouco do limite. Jogo do Flamengo dia de domingo tinha que ter uma lei. Só pode ser às 4 horas da tarde. Isso aí é fato. Tinha que ter uma lei dessa. Podia dar essa ideia aí, né? Podia dar essa ideia aí pros políticos aí, criar essa lei aí. Jogo do Flamengo só pode ser dia de domingo, só pode ser 4 horas da tarde. Dia de sábado pode ser qualquer hora, não tem problema não. Mas dia de domingo é 4 horas da tarde. Agora falando sério aqui, tirando a descontração aqui, brincadeira. Vamos falar um pouco desse jogo de hoje. Flamengo, 30ª rodada contra o Fortaleza. Jogo importante. É um jogo que tem chance de a gente voltar à liderança. Existe aí, vamos botar os dois principais cenários aí dessa partida de hoje. E amanhã com o Palmeiras e o Cruzeiro, né? O primeiro cenário é nossa vitória, né? Lógico, a gente tem que pensar na vitória. A gente vencer esse jogo e aí a gente conquista os 3 pontos. E aí nós vamos a 64 pontos. E aí nós empurramos a pressão para o lado deles, né? Que aí de qualquer maneira eles vão ter que vencer o Cruzeiro. E aí eles vão entrar com essa pressão de ter que ganhar do Cruzeiro para poder voltar à liderança do Brasileirão. Então isso seria importante, a vitória do Flamengo, além da chance de a gente voltar à liderança ser maior, né? Também empurrar a pressão para o lado deles. E o outro cenário, que é um cenário mais difícil de acontecer, né? Que é o empate hoje, né? Do Flamengo com Fortaleza. E aí só serve pra gente esse empate se o Palmeiras perder pro Cruzeiro, porque aí o Flamengo vai a 62 pontos, né? E o Palmeiras perdendo pro Cruzeiro amanhã, o Palmeiras continua com 61. Esse é um cenário que é um pouco mais difícil de acontecer, né? Não é impossível, né? Porque o time do Cruzeiro é um time bom também. Não quer dizer também que o Cruzeiro não vai chegar lá no Allianz Parque e não tem chance de ganhar do Palmeiras. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um cenário um pouco mais difícil. Então, eu acho que a vitória é um cenário que a gente tem que botar na cabeça. O cenário 1, né? Esse primeiro cenário aí, eu falei, a gente venceu o jogo. Independente do que vai acontecer no jogo do Cruzeiro e Palmeiras, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que conquistar esses 3 pontos, certo? E aí a gente jogar com a sorte, né? Porque o Cruzeiro também está brigando por coisa grande do campeonato, mesmo que não seja para ser campeão, que ficou um pouco mais difícil para eles. Mas chegar ali em segundo, né? Já muda o cenário também em relação a dinheiro, né? Em lance de premiação. Então para o Cruzeiro também seria uma boa tá disputando ali. Já tem o Mirassol também que está chegando, né? Enfim. Eu acho que é isso. Vamos torcer. Provável Flamengo nesse jogo. Eu acho que é o melhor que nós temos, né? Foi falado ontem, mas posso repetir aqui. Seria Rossi, Emerson Royal, Danilo e Léo Pereira, porque Léo Ortiz ficou no Rio para zerar o problema dele lá que ele teve no jogo contra o Palmeiras, né? Que então, aquele problema que teve lá no pé, que caiu por cima do pé dele. E aí é Ayrton Lucas, porque Alexandre ficou poupado para essa partida por conta de controle de carga. Aí no meio campo, Jorginho, Saul, Arrascaeta, meio campo titular praticamente do Flamengo aí nos últimos jogos, né? Só Saul que se perdeu, né? Vamos dizer assim, perdeu um pouco de espaço com a volta do Pulgar, porque eu acredito hoje que Pulgar é o titular absoluto, né? E Saul hoje vira opção no banco de reserva, mas até ontem o meio campo titular era esse, era Jorginho, Saul e Arrascaeta, quando o Pulgar estava ainda se recuperando do problema que ele teve. E aí na frente, que aí sim, que é o ataque reserva do Flamengo,
que é Samuel Lino, que até ontem também era titular. Plata, que vai ficar no lugar do Pedro, que inclusive vai ser titular na Argentina. E Luiz Araújo, né, que na verdade não é um reserva, né? Luiz Araújo é o titular do Flamengo hoje. Hoje, com o Pedro não estando disponível, só Luiz Araújo é o titular no ataque, né? Então, acho que é isso. Acho que é o melhor que nós temos hoje, né? Plata, vamos ver como é que ele vai sair. Vai ser até uma boa ter Plata hoje como falso 9, como, né, no lugar do Pedro ali, pra gente saber como que Plata vai jogar ali. A gente já viu ele jogando algumas vezes, né, nessa posição que o Felipe Luiz botou, mas hoje ele vai iniciar a partida desse jeito, né? Então a gente vai ter uma noção mais ou menos do que esperar de Plata para esse jogo lá de quarta-feira. Vamos torcer para dar tudo certo. Vamos torcer para que ele possa ter uma boa, faça um bom jogo, né? E que a gente consiga sair de lá com os 3 pontos. Valeu, nação. Vamos com tudo. Vamos para cima. E não pode esquecer, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.